Para definir aí o que é um conjunto de medida nula, a gente precisa relembrar o que é uma cobertura. Então a gente vai dizer que os conjuntos x e formam uma cobertura enumerável de x se acontecer o seguinte: se o meu x estiver contido na união de x1 com x2, com xn, né, com todos os xis. Uma notação para essa união, só para lembrar também, né, eu posso escrever o símbolo da união com i pertencente aos naturais do xi. Né, isso aqui vai ser mais comum da gente usar aí no decorrer do curso. Vou fazer um exemplo aqui para ver bem o que é cobertura. Então, imagina que eu estou na seguinte situação: eu tenho o meu conjunto 0, 1, tá? Então, digamos, teria aqui 0, 1, 2, e assim vai. Então, esse é o conjunto que eu estou querendo fazer a cobertura de 0 até 1, certo? E aí eu pego então o meu x1 vai ser de 1 até 2. Então, esse é o meu x1. O meu x2 é de 1 meio, teria o meu 1 meio, até 2 também. Bom, esses dois conjuntos eles não me cobrem todo, né? Mas já me cobre metade do meu intervalo, já cobre até próximo de 1 meio. Mas aí depois eu posso pegar o x3 como sendo 1 terço até 2. Então já vai me cobrir mais uma parte do meu conjunto. E assim posso ir sucessivamente, pegando 1/4, 1/10, 1/11, né? Pegando n tão grande quanto eu queira. E aí eu vou chegar próximo do zero tanto quanto eu queira. Né? Então esse conjunto, se eu parar, se eu pegar só o meio, se eu pegar, por exemplo, só o x2, não vai cobrir. Se eu pegar só o x3, também não vai cobrir. Eu posso pegar o x1000, que não vai cobrir também, né? Porque o x1000 vai só até 1 sobre 1000. Então não vai estar, por exemplo, 1 sobre 2000 já não vai estar contido nesse conjunto. Mas quando eu pego a união de todos os xn, com n tendendo ao infinito, né? Ou seja, com n pertencente aos naturais, quando eu pego a união, aí sim, aí eu vou cobrir todo o meu conjunto. Porque para qualquer número que eu queira pegar, né, tão próximo do zero quanto eu queira, vai existir algum n de tal forma que 1 sobre n seja menor do que esse valor que eu escolhi, certo? Então esse aí é um exemplo de cobertura infinita, né, mas que é enumerável. Então seria essa situação aí, né? A gente tem que o nosso 0,1 está contido na união de todos. Nota, né, só para o que a gente falou foi, se eu parar aqui a minha união, ela não vai cobrir todos. 1/4, 1/5, 1/6 não estão aqui. Mas se eu vou indo, né, até infinito, isso forma uma cobertura do meu conjunto. Ou seja, a cobertura é conseguir conjuntos que o conjunto que eu estou cobrindo esteja contido na união desses conjuntos. E aí, dessa parte, né, o teorema que a gente precisa lembrar é o teorema de Borel-Lebesgue, que ele vai dizer que toda cobertura aberta, ou seja, cobertura por conjuntos abertos, né, toda cobertura aberta de um compacto, ela possui uma subcobertura finita, tá? De um compacto, né? Nota que aqui, ó, o 0,1 não é compacto. Então, nesse caso aqui, não necessariamente, de fato, não acontece. Nessa cobertura aqui, eu não consigo extrair uma subcobertura finita. Né? Se eu parar em algum momento, eu não vou atingir todos. Certo? Bom, e aí, então a gente pode definir o que é um conjunto de medida nula. A gente vai dizer que x possui medida nula quando eu consigo, para todo epsilon, uma cobertura enumerável de intervalos, né, que
mas de tal forma que a soma dos comprimentos desse intervalo é menor do que epsilon. Então, por exemplo, eu pego epsilon igual a 1. Então, eu tenho que conseguir intervalos que não só que tem um tamanho menor que 1, mas que quando eu somar todos eles, tem que ter tamanho menor do que 1. Por exemplo, no caso anterior, nesse caso não vai acontecer, porque, veja, se eu pegar só o x1, já tem tamanho 1. Então, quando eu somar o tamanho do comprimento do x1, quando eu pegar o comprimento do x1 mais o comprimento do x2, isso com certeza vai ser maior do que 1, maior do que 2, assim, certo? Não é toda a cobertura que isso acontece, né? E, de fato, imagina, é bem intuitivo que realmente, imagina, eu estou pegando aqui infinitos intervalos, e quando eu pego o comprimento, não só de cada intervalo, mas de todos os intervalos, isso tem que ser menor do que o valor que eu quiser, né? Menor do que o epsilon que eu quiser. Então daí vem o nome de ter medida nula, né? A notação para isso, então, fica sendo assim, né? Isso aqui significa que a cobertura, significa que os IKs, né, que são os intervalos, é uma cobertura, e a soma desses intervalos é menor do que epsilon para todo epsilon, maior do que zero. Isso aqui é a notação para comprimento, tá? Essas barrinhas aqui, igual do módulo, é o comprimento do intervalo, que é o ponto final menos ponto inicial, né? Maneira canônica de medir comprimento de intervalo. Vou fazer um exemplo bem prático aí. Imagina que eu tenho um conjunto finito. Vamos pegar esse conjunto aí, 1, 2, 3, formado pelo número 1, número 2, número 3. Vamos mostrar que esse conjunto tem medida nula. Tem 3 elementos, mas a medida desse conjunto é nula. Bom, o que acontece aí? É para todo epsilon, tá? Vou pegar o epsilon igual a 2 só para a gente ter uma intuição. Então, se eu pego o epsilon igual a 2, eu preciso mostrar que existe uma cobertura desse conjunto, de tal forma que a soma dos intervalos desse conjunto, a soma dos comprimentos dos intervalos desse conjunto, seja menor do que 2. Bom, o 1, 2, 3, ele com certeza, ó, é o ponto 1, 2, 3. Se eu pegar esse intervalo aqui, ó, de 0 até 4, isso aqui é uma cobertura, né? Porque o 1, 2, 3 está contido no intervalo de 0 a 4. Mas, então é uma cobertura, está contido. Não precisa nem união infinita, só um já basta. Só que quando o comprimento não vai ser menor que epsilon para todo epsilon, o comprimento vai ser 4. Então, se eu pego epsilon igual a 2, já não está satisfazendo aqui de medida nula. Bom, então eu tenho que tentar alguma outra cobertura. Então, como que a gente faz? Nesse caso, eu peguei epsilon igual a 2. Então, o que eu faço é o seguinte, eu pego... Bom, eu posso... Se eu tenho 3 elementos aqui para somar, né? Eu posso fazer cada um de comprimento 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, que vai dar 1, né? Que é menor que 2. Bom, para fazer isso é muito simples. Eu posso pegar o ponto 1 e abrir um intervalo de raio 1/6, ou seja, que tenha comprimento, tem diâmetro 1/3. Então, vou pegar 1 menos 1/6 e 1 mais 1/6. O comprimento desse aqui vai ser 1/3. E contém o 1. E a mesma coisa para os outros. 2 menos 1/6, 2 mais 1/6. 3 menos 1/6 e 3 mais 1/6. Todos vão ter comprimento 1/3. Né? Seria mais ou menos essa situação aqui, né? Eu tenho esse intervalinho aqui de comprimento 1/3, comprimento 1/3, comprimento 1/3. Quando eu somo, vai dar menor do que 2, né? Vai dar 1. Certo? Então, essa é a ideia. Bom, mas claro, não adianta pegar epsilon igual a 2, né? Eu tenho que pegar para qualquer epsilon. Então, se epsilon é diferente de 2, aí a ideia é a mesma. Ao invés de colocar 1/6, eu vou colocar epsilon sobre 6. E aqui epsilon sobre 6 também, certo? E aí quando eu somar, isso vai dar, nesse caso vai dar epsilon, né? Então, por exemplo, posso colocar
epsilon sobre 12, epsilon sobre 7, qualquer coisa que seja maior que 6. 6 eu peguei 6 porque ele é justamente o que fica no limite, né? O que vai fazer da 1, que vai fazer da epsilon aqui. Então essa é a maneira de mostrar aí que um conjunto tem medida nula. Tá? Esse é o primeiro exemplo. É claro, eu peguei 3 aqui, né, só pra gente poder explicitar, mas obviamente isso é fácil de generalizar para qualquer quantidade finita aí de pontos. Mas não vale só para uma quantidade finita. Isso vale também para uma quantidade infinita enumerável, tá? O que a gente tem aí? Eu vou mostrar que os naturais possuem medida nula. A ideia vai ser a mesma, tem que conseguir intervalos que cubram os naturais, mas de tal forma que quando eu faço a soma do comprimento desses intervalos, isso tem que ser menor do que epsilon para todo epsilon. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, vamos lembrar que o somatório dessa série aí dá 1/2, certo? Isso vai ser importante, porque essencialmente vai ser os comprimentos que a gente vai buscar ter nos nossos intervalos. Como que a gente faz isso? Então, né, sendo assim, é suficiente obtermos intervalos de comprimento 1 sobre 2 na n mais 1. Tá? Na prática isso é bem simples. Ó. Imagina, eu quero cobrir todos os naturais. Então o que eu faço? Eu pego o 1 e aí eu vou fazer eu abro um intervalo que tenha raio, nesse caso aqui, 1/8. Tá? Eu faço ter raio 1/8. Por quê? Porque aí o comprimento desse intervalo vai ser 1/4. Né? 1 mais 1/8, menos 8, o comprimento vai ser 1/4. E contém o 1. Esse aqui eu faço com que seja 1 mais 1 sobre 16. Então o comprimento desse intervalo vai ser 1 sobre 8. Bom, quando eu faço, aí eu vou fazendo assim, né? 1 sobre 8, próximo 1 sobre 16, 1 sobre 32. Então quando eu fizer essa soma aqui, isso aqui vai dar 1/2. Certo? Bom, tá, mas para que serve isso em termos do meu epsilon? É porque quando eu for pegar esse intervalo dado epsilon, ao invés de pegar 1 sobre 8, então eu vou pegar epsilon, o epsilon que me derem, né, se não me der 1, eu pego aqui epsilon dividido por 8. Então isso aqui vai ficar epsilon dividido por 4. Aqui vai ficar epsilon dividido por 8, certo? E aí no final eu vou ficar com epsilon dividido por 2, certo? Então quando eu somar todos esses intervalos aqui, intervalo I1 mais o I2 mais o I3 mais o I4, mais o, né, até o infinito, a soma desses intervalos vai ser epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon, certo? Então eu consigo construir aí intervalos de tal forma que a soma desses intervalos seja menor do que o valor que eu quiser. E não vale só para n, tá? Vale para qualquer conjunto enumerável. E a demonstração é a mesma, né? Ao invés de ser 1, 2, 3, a gente vai ter x1, x2, x3, né? Porque se é enumerável, aí é só a gente lembrar lá das considerações que a gente fazia na parte de enumerabilidade. Certo? Bom, e daí um exemplo então, né, de um conjunto que não é enumerável e mesmo assim possui medida nula, tá? É o conjunto de Cantor. Daí vale a gente lembrar um pouco como que é formado o conjunto de Cantor, né? Então o conjunto de Cantor é assim, né? A gente tem do intervalo 0 até 1, a gente vai dividir em terços. Vou dividir aqui 1/3, 2/3 e 1. E aí, no conjunto de Cantor, a gente vai retirar essa parte aqui, ó, que a gente chama de terço médio. Então, os elementos do conjunto de Cantor não vão ser complementar dessa parte aqui. Então, seria esse conjunto aqui. Mas esse ainda não é o conjunto de Cantor. A gente vai repetir o mesmo procedimento em cada um desses intervalos.
Então a gente vai dividir aqui em 1/3 por 3, né? 1/9, 2/9, e vai retirar essa parte aqui do meio. E vai retirar essa parte também. Então o conjunto de Cantor vai estar aqui nesses intervalos. E assim a gente vai procedendo. Agora em cada intervalo a gente vai fazer de novo. Tira aqui o terço médio, tira aqui o terço médio, tira aqui o terço médio e tira aqui o terço médio também. E aí o que sobra, e aí a gente faz isso infinitas vezes. O que sobra, os pontinhos que sobrarem, são o que formam os elementos do conjunto de Cantor. Tá? A gente já viu que isso aí é um conjunto não enumerável, porém vai ser um conjunto de medida nula, tá? E aí vamos ter uma ideia o porquê. Vamos lá. Bom, o conjunto de Cantor, ele está contido no intervalo 0, 1, com certeza, certo? Porque ele parte aqui desse intervalo. Ele tá, mas tem um conjunto menor do que o 0, 1 que contém o conjunto de Cantor. Qual que é? Esses intervalos aqui, ó. Com certeza ele está contido no intervalo de 0 até 1/3, de 2/3 até 1. Por quê? Porque ele é criado dessa forma, né? Nenhum elemento que está aqui no meio está no conjunto de Cantor. Bom, mas tem outros intervalos que também cobrem o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor está contido aqui, ó, nesse, união com esse, união com esse, união com esse intervalo. Certo? Então, o que isso nos dá em relação à enumerabilidade? Nos dá o seguinte, bom, para mostrar que é medida, em relação à numerabilidade não, em relação a ter medida nula, para mostrar que é medida nula, o que eu preciso? Preciso que o meu conjunto de Cantor esteja contido numa união de intervalos IKs, certo? De tal forma que a soma, aí aqui que é a questão, né, de ter medida nula, a soma do comprimento desses intervalos seja menor do que epsilon qualquer dado. Bom, se eu pego epsilon igual a 1, eu posso pegar esse, vamos dizer, epsilon igual a 2, eu posso pegar esse conjunto aqui. Posso pegar I1 igual a 0,1, que o conjunto de Cantor vai estar contido nesse conjunto, e a soma vai ser menor do que 2, porque vai ter só um conjunto de tamanho 1. Agora, se eu pego epsilon igual a 1, já não é suficiente. Bom, mas eu posso pegar esses dois conjuntos aqui para fazer a cobertura. Esse e esse. Por quê? Porque aí o conjunto de Cantor está contido no intervalo de 0 até 1/3, união com o intervalo de 2/3 até 1, certo? E a soma desses intervalos aqui vai dar 2/3. Soma do comprimento desse intervalo vai dar 2/3, que é menor do que 1. Então isso é o que vai acontecendo em cada etapa. Em cada etapa eu tenho, bom, aqui eu tenho um intervalo e o comprimento está dando 1. Aqui eu tenho dois intervalos e a soma dos comprimentos está dando 2/3. Aqui vai dar 4/9. E assim vai indo. Como que tem várias possibilidades de cobertura, né, para esse nosso conjunto de Cantor. E em cada possibilidade, ó, 4/9. Na próxima seria 8 sobre 27. Por quê? Porque eu teria, ao invés, aqui ó, eu tenho 1, que eu vou para 2 intervalos, aqui eu vou para 4. No próximo eu vou tirar essa parte, né, o terço médio, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, certo? Então eu vou ficar no próximo com 8 intervalos e dividido por 27, porque aqui vai ser a soma, né? Aqui era 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, deu 4/9. Aqui eu vou ter intervalos de tamanho 1 sobre 27. 8 intervalos de tamanho sobre 27. 1 sobre 27. Então a soma deles vai me dar 8 sobre 27. Então o que acontece é que a cada etapa, nós obtemos
2 na n sobre 3 na n, certo? Como sendo o comprimento dos meus intervalos, a soma dos comprimentos do meu intervalo, certo? Bom, mas que a gente pode escrever assim, fica mais claro. 2/3 na n, isso aqui converge para zero, quando n vai para infinito. Por que isso é importante? Porque então, dado epsilon maior do que zero, o que a gente faz? Nós escolhemos, na realidade, né? Temos n tal que, de tal forma que o meu 2/3 na n seja menor do que epsilon. Por que isso é possível fazer? Porque 2/3 na n, isso aqui converge para zero. Então isso é tão pequeno quanto eu queira, dependendo do meu n. E o que é o meu n, né? Esse meu n é a etapa que eu estou da minha construção do conjunto de canto. Então se eu quero obter com um epsilon menor do que 4/7, por exemplo, basta que eu vá até a terceira etapa. Porque quando eu chegar na terceira etapa, eu vou ter intervalos que cobrem o conjunto de Cantor, porque todos esses intervalos cobrem, e de tal forma que a soma desses intervalos aqui é menor do que 4/7, que é o epsilon que eu escolhi. E aí, né, para valer para qualquer epsilon, é só eu escolher o n de tal forma que essa desigualdade seja satisfeita, certo? Então, esses daí são exemplos de conjunto que possui medida nula. Os intervalos, nenhum deles, né, em particular, o 0, 1, eles não têm medida nula, né? Fácil a gente ver que a medida desse intervalo aqui, por exemplo, vai ser exatamente 1, tá? Nenhum intervalo tem medida nula.